A Segunda Guerra Mundial é considerado o conflito armado de maior magnitude nos últimos tempos. Até hoje é amplamente estudada e retratada em obras cinematográficas. Existem algumas histórias envolvendo a Segunda Guerra Mundial, talvez tenham passado despercebidos até hoje. Desde segredos militares improváveis e até invenções que usamos até hoje. Essas histórias revelam lados pouco conhecidos do maior confronto da era moderna. Prepare-se para conhecer as curiosidades surpreendentes sobre a Segunda Guerra Mundial que talvez você nem sabia. Vamos começar com a Grande Marcha da Morte. Em 18 de janeiro de 1945, no meio de uma nevasca, os últimos prisioneiros de Auschwitz foram forçados a realizar o que ficou conhecido como a Marcha da Morte. Eles tiveram que ir andando na direção da fronteira alemã. Muitos não resistiram aos rigores da caminhada e foram friamente executados. Estima-se que foram mais de 20 mil prisioneiros que acabaram morrendo nas marchas que duraram 10 dias. Eles tinham que atravessar a Polônia e ir em direção à fronteira da Alemanha. Sangue em Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi um grande combate travado entre o exército alemão e os seus aliados do eixo contra as tropas da União. É considerado um dos conflitos mais cruciais e dramáticos da Segunda Guerra Mundial. O exército da Alemanha tinha como objetivo invadir a cidade de Stalingrado, que hoje em dia se chama Volgogrado. Os alemães cercaram a cidade durante 6 meses. No entanto, os soviéticos conseguiram evitar a invasão nazista no país. Esse evento ficou conhecido como a batalha mais sangrenta da história. Cerca de 1,8 milhões de soldados morreram nesse confronto. Um dos primeiros computadores foi criado para quebrar códigos. Durante a guerra, os nazistas usaram uma máquina de coincidência chamada Enigma para proteger suas comunicações militares. A Enigma utilizava uma combinação complexa de rotores e circuitos que mudava a organização das mensagens a cada dia, tornando extremamente difícil para os aliados decifrarem as comunicações. Os britânicos sabiam que, se modificasse esses códigos, teria uma vantagem estratégica significativa, pois isso permitiria prever os movimentos das tropas e submarinos alemães. Para isso, foi necessário criar uma máquina que pudesse processar grandes quantidades de dados de forma rápida e eficiente, algo que os métodos manuais e mecânicos de decifração não conseguiriam alcançar. A tecnologia avançou muito durante a guerra e um dos maiores exemplos é o desenvolvimento do computador. Então, os engenheiros britânicos, junto com uma equipe de cientistas, construiu o Colossus, um dos primeiros computadores eletrônicos programáveis do mundo. Com o Colossus, os britânicos puderam monitorar as comunicações entre Hitler e os seus comandantes de alto escalonamento, o que contribuiu significativamente para a vitória dos aliados. Embora o Colossus tenha sido desmantelado e mantido em segredo após o fim da guerra, ele é considerado um marco na história da computação. Atiradoras de elite do Exército Vermelho. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos treinaram cerca de 2.000 mulheres para atuarem como franco-atiradoras. O treinamento para se tornar um atirador de elite era rigoroso e projetado uma combinação de habilidade técnica, controle emocional e preparo físico. As atiradoras treinavam longas horas em técnicas de tiro, camuflagem e movimentação silenciosa. Além de saber como atirar com precisão a longas distâncias, eles precisam aprender a se esconder por horas, dias ou até semanas em condições adversas, aguardando o momento exato para eliminar seus alvos. Algumas delas ficaram entre os militares mais mortais do Exército Vermelho. A atiradora mais famosa é Lyudmila Pavlichenko, conhecida como Dama da Morte. Ela foi um dos atiradores mais bem-sucedidos da Segunda Guerra Mundial, com 309 mortes confirmadas, incluindo 36 atiradores alemães. Outra que se destacou também foi a Rosa Chanina, com 59 mortes confirmadas antes de ser morta em combate em 1945. Ela era conhecida por sua extraordinária precisão e, apesar de sua curta carreira, deixou um legado de coragem e eficácia no campo de batalha. Mudança de planos. Antigamente, as bombas atômicas precisavam ser lançadas visualmente e não podiam depender de radares. As bombas tinham que ser lançadas em boas condições atmosféricas.
Após o bombardeio de Hiroshima em 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos planejavam lançar a próxima bomba atômica em 10 de agosto. No entanto, uma previsão de céu nublado fez com que os Estados Unidos antecipassem seus planos, lançando a segunda bomba no dia 9 de agosto. O Diário de Anne Frank. O que torna o diário tão notável é a profundidade e a maturidade das reflexões de Anne, mesmo sendo uma adolescente. Anne começou a escrever em seu diário em 12 de junho de 1942, no seu aniversário de 13 anos, pouco antes de sua família se esconder. Ela o chamava de Katie, como se estivesse escrevendo para uma amiga íntima. Anne Frank relatou em seu diário os momentos tensos que ela e sua família passaram durante a invasão dos alemães. Ela escreve sobre os medos e esperanças de uma jovem que está crescendo em meio a circunstâncias impossíveis, além de explorar suas ambições e sonhos para o futuro, como se tornar escritora e jornalista. Além disso, a família Frank, para sobreviver, contava com a ajuda de amigos não judeus que trabalhavam no prédio e traziam alimentos e informações. O seu pai, Otto Frank, decidiu realizar o desejo de Anne de se tornar escritora e trabalhou para publicar o diário. Em 1947, o livro foi publicado pela primeira vez na Holanda com o título O Anexo Secreto. Com o tempo, o diário foi traduzido para dezenas de idiomas e se tornou um dos livros mais lidos do mundo, conhecido com a sua versão mais popular como o Diário de Anne Frank. Até hoje foram vendidos mais de 30 milhões de cópias e também o livro entrou no currículo das escolas do mundo todo. Crianças Lobo. Durante e após o fim da Segunda Guerra Mundial, muitas crianças perderam seus pais em bombardeios, execuções, prisões ou pela violência das tropas soviéticas que avançavam em direção a Berlim. Com isso, muitas crianças foram deixadas para trás, sem ninguém para cuidar delas. Com toda essa situação caótica, as crianças que ficaram para trás se esconderam nas florestas para poder sobreviver, vivendo da coleta de alimentos silvestres, pequenos furtos em fazendas e às vezes recebendo a ajuda de famílias locais. Porém, essa ajuda muitas vezes vinha com um preço alto, já que os soviéticos proibiam os moradores da região de auxiliar qualquer alemão, mesmo crianças. Elas enfrentaram fome, doenças, frio extremo e ataques de animais selvagens, então foram comparadas a lobos sem rumo e famintos e ficaram conhecidas como as crianças lobo. A Segunda Guerra Mundial foi um dos períodos mais complexos da história, cheio de estratégias, invenções e acontecimentos inesperados. Esses foram apenas algumas curiosidades entre tantas outras. E se gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Muito obrigado por ter assistido, eu conto muito com a sua ajuda. Pessoal, até o próximo vídeo.